Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Semibreves. Esse é o nosso episódio número 35 sobre o Círculo das Quintas ou Ciclo das Quintas, dependendo do autor. Meu nome é Pedro Janquizur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima. Oi, gente, mais um dia, estamos de volta. Que prazer em tê-los aqui para mais um encontro de muita alegria e aprendizado. Vamos nessa. É isso aí, mas antes da gente entrar lá no Círculo das Quintas, a gente precisa pegar um minutinho aqui para agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores que nos ajudam, nos financiam lá no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. E se você quiser também fazer parte desse time que faz com que seja possível esse nosso projeto de educação musical disponível para todos, você pode nos ajudar a partir de R$1 ou então a partir de R$5 você entra no nosso grupo privado para os apoiadores dos Semibreves lá no Telegram, onde você pode conversar direto com a gente, tirar suas dúvidas, mostrar pra gente o que você está estudando, o que você está pesquisando, quais são as suas novas composições, trocar uma ideia com a gente sobre música e assuntos aleatórios e ajudar a gente a construir essa comunidade de músicos e de estudantes de música. E se você gostaria de nos ajudar, mas você não pode nos patrocinar nesse momento, você pode fazer isso compartilhando os Semibreves com todo mundo que você conhece. Não deixem também de entrar lá no nosso site, www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito da nossa matéria para te ajudar a estudar. Se você ainda ficar com alguma dúvida, você pode mandar um e-mail pra gente no semibrevespodcast@gmail.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o @semibrevespod. Além disso, lá no Instagram, a gente está sempre deixando alguns exercícios nos stories. Se você está chegando agora, você pode ir lá nos nossos destaques, que lá tem vários exercícios de teoria e de percepção de intervalos, tríades, tétrades, escalas e tudo mais que você precisa para estudar teoria musical. E além disso, lá no Instagram, todos os sábados, enquanto durar essa nossa quarentena, que nós deveríamos estar tocando, mas estamos presos em casa, nós estamos fazendo uma live todo sábado, às 8 horas da noite, onde você pode ir lá, trocar uma ideia com a gente, curtir a nossa baladinha de sábado e tirar as suas dúvidas de teoria musical, de cultura pop, cultura geral e tudo mais que a gente se arrisca a meter o nariz, não é isso aí, Daniel? É isso mesmo, vergonha na cara a gente não tem mesmo, a gente fala até daquilo que a gente não sabe. Até porque se fosse para falar só do que a gente sabe, a conversa ia acabar muito rápido. Ia demorar, essa live ia durar 3 minutos. Muito bem, então com isso fora do caminho, vamos para o nosso Círculo das Quintas. Muito bem, Daniel. Então, aparentemente a gente deixou passar um pedacinho de matéria que era pra gente ter falado lá atrás e acabou passando batido. Então, hoje nós vamos falar do Círculo das Quintas. Diga aí pra gente o que é o Círculo das Quintas. Muito bem, o Círculo das Quintas ou Ciclo das Quintas, como queiram, ele nada mais é do que a definição da ordem de entrada dos acidentes musicais, especificamente falando, nesse momento, da ordem de entrada dos sustenidos. Então, a gente parte do tom maior ou menor sem a presença de nenhum acidente e a partir da relação da primeira tônica com esse círculo ou esse ciclo, a gente vai achar o que tem um acidente e na próxima parada do círculo ou do ciclo, a mesma coisa com 2 e assim sucessivamente. Basicamente é uma matriz ou uma matrix de entrada dos sustenidos definida através da distância de uma quinta justa. Então é uma ordem que a gente coloca as escalas e nessa ordem vai aparecendo um sustenido ou um bemol por vez conforme a gente vai passando por elas, é isso? Exatamente, como diria aquele rapaz. A gente vai mudando uma nota por vez e consegue passar por todas as escalas dessa forma, entendi direito? Exato. Lembrando que a gente tem 12 tons possíveis, né? A gente consegue passar pelos 12. Pelos 12 tons, muito bem. E como é que a gente vai organizar as escalas para a gente chegar nesse resultado? A gente pode começar pelo preceito inicial da escala sem acidentes. Falando especificamente de tons maiores, a gente vai ter a escala de Dó maior. Falando das escalas menores, nós vamos ter a escala de Lá menor. E assim sucessivamente, a gente vai descobrindo todas as outras. Vamos lá então, vamos escutar a escala de Dó maior aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Então como é que a coisa vai funcionar aqui? A gente tem todas as teclas brancas do piano, ou todas as notas naturais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Como é que a gente monta essa escala? Você já sabe. Sai da tônica, tom acha segunda, tom acha terça, meio tom acha quarta, um tom acha quinta, um tom acha sexta, um tom acha sétima, meio tom acha a oitava. Então você já sabe que é assim que a gente monta. Da mesma forma, você tem o mesmo com os tons menores. Você tem o tom relativo de Dó maior, é o tom de Lá menor. Se você não sabe do que a gente está falando, é só olhar lá no episódio de escala menor natural que você vai sacar de onde isso veio. Então vamos lá, partindo do Lá. Falando o nome das notas: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ou com os intervalos. Saindo do Lá: um tom, meio tom, um tom, meio tom, um tom, um tom. Essa é a escala de Lá menor natural. Se você não sabe do que a gente está falando, volte ao episódio de escala menor natural. E esses são os dois tons sem acidente, certo, Pedro? Certíssimo. Como é que a gente faz para chegar agora no tom com um acidente usando a matrix, a matriz ou o raciocínio do círculo ou do ciclo das quintas? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, tem a resposta curta e a resposta longa. Vamos com as duas. A resposta curta é você monta a escala maior partindo da quinta dessa escala. Então, se a gente estava em Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a gente parte do Sol e monta a escala de Sol maior. Não é o modo que parte de Sol dentro de Dó maior, que seria o modo mixolídio. É a escala de Sol maior. Se a gente monta a escala de Sol maior, a gente tem um tom a partir do Sol, temos o Lá, mais um tom temos o Si, meio tom o Dó, um tom o Ré, um tom o Mi, um tom o Fá sustenido e meio tom o Sol. Então a gente colocou Sol sustenido aí nessa escala para formar uma escala de Sol maior. É isso mesmo. Essa é a resposta curta. E a longa, Pedro? A longa tem a ver com os tetracordes que a gente falou lá no nosso episódio número 2, se não me engano, que era o recurso que a gente usava para montar as nossas escalas maiores. Quem está acompanhando a gente desde os primeiros episódios, lembra que nós dissemos que uma escala maior é formada por dois tetracordes, de tom, tom, semitom, separados por um tom. Então nós temos um tetracorde de tom, tom, semitom, aí andamos um tom e temos um outro tetracorde de tom, tom, semitom. Esse processo do círculo das quintas consiste em pegar o segundo tetracorde, colocar na posição de primeiro tetracorde e completar a escala a partir daí. Na prática, a gente vai começar uma próxima escala a partir da quinta. É isso aí? Exatamente. Apesar do raciocínio longo propor e explicar essa emenda através das pequenas harpas, as harpas de 4 cordas, distando um tom de distância entre si, ele na prática vai querer dizer a mesma coisa. Você sai da quinta e monta a escala a partir disso. Então, se Dó tinha Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ou respectivamente tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, como todos os seus professores de harmonia já disseram para você, se a gente sair a partir da quinta, eu vou fazer a partir de Sol, e vou fazer um tom segunda, um tom terça, um tom quarta, um tom quinta, um tom sexta, um tom sétima, meio tom oitava. Isso na prática quer dizer o seguinte: se a tônica é Sol, Sol, um tom Lá, um tom Si, meio tom Dó, um tom Ré, um tom Mi, um tom Fá sustenido e um tom Sol. Veja você que a nota acidentada, a nota sustenizada, ela acontece no 7º grau da nova escala, certo? Então, se a escala de Dó maior, que era anterior, não tinha nenhum acidente, a escala de Sol maior vai ter um acidente, onde? Na sua sétima, no 7º grau da sua formação. Portanto, no Fá sustenido no tom de Sol maior, certo, Pedro? Certíssimo. E aí a gente pode continuar esse processo, né? Vamos fazer agora no menor, né? Se a gente fez no maior, vamos fazer no menor. Então, se o Lá era os 100 sustenidos ou bemóis, quinta justa acima, eu vou achar
o tom com um sustenido, certo? Que é por acaso o Mi menor. Aquele velho conhecido de todos os guitarristas que estão aí nos ouvindo. O pessoal que por um dia tocou heavy metal na vida. Aquele cara que tirou uma música do Iron Maiden na sua vida conhece esse tom. Até porque quase todas são nesse, então é isso aí. Esses 2 primeiros tons do ciclo das quintas a gente já cobriu todas as músicas do Iron Maiden. Exatamente. O que não é Mi menor é Lá menor. Tem umas em Ré menor também, mas deixa quieto, senão a piada não funciona. Tem até uma em Ré maior que eu lembrei agora. Clairvoyant é em Ré maior. Ré maior é o próximo tom. É o Tá mais próximo. Se bem que o Ré menor tá pro outro lado, né? Pro outro lado, exatamente. Tá tudo ali, né? Tá tudo em casa. Tudo ali, tudo em casa. São os chamados tons vizinhos, dando um spoiler dos próximos episódios. Tons vizinhos, olha aí. Você que já tá ciente do que a gente tá falando, fique esperto a seguir cenas dos próximos capítulos. Nos próximos episódios, nós vamos dissecar isso aí. Seguindo então a ideia de Mi menor. Então, na escala menor. Tom, meio tom, 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 meio tom, tom, tom. Ou seja, em Mi menor. Mi, tom, Fá sustenido, já aconteceu o acidente, meio tom Sol, um tom Lá, um tom Si, meio tom Dó, um tom Ré, um tom Mi. Onde aconteceu o acidente, então, na escala menor? Aconteceu no segundo grau. Lembrando, se para a escala maior o acidente acontece no 7º grau, na escala menor ele acontece no 2º grau. Isso faz muito sentido, né? Já que o 1º grau do menor é o 6º grau do maior, se eu estou sustenizando a 7ª na escala maior, logo estarei sustenizando a 2ª na escala menor. Afinal de contas, as notas são as mesmas. Para quem lembra do nosso episódio de modos gregos, tem um jeito fácil de ver isso daí. Se a gente está pegando o 5º grau da escala maior é o modo mixolídio. O modo mixolídio é igual ao modo jônio, mas com a 7ª menor. Se a gente vai transformar ele numa escala maior, a gente sobe a 7ª. A mesma coisa no menor. O 5º grau do modo menor é o modo frígio. Então, se a gente quer transformar ele no modo eólio, a gente sobe o 2º grau. Essa é mais uma maneira de explicar, né? Exatamente. São todas essas conexões que a gente vai fazendo, vendo esse assunto de várias maneiras diferentes, vai firmando o raciocínio dentro da cabeça e vai fazendo a gente chegar nessas respostas mais rápido. Perfeito, é isso mesmo. Bom, vamos seguir então. Nós estávamos no maior, no Sol, na 5ª acima, respeitando o círculo ou o ciclo, eu vou achar o tom com 2 acidentes. Lembrando que a ordem de entrada dos acidentes pressupõe que nós vamos manter o acidente anterior, ou seja, o Fá sustenido também vai acontecer na escala de Ré maior. Nós vamos incluir um novo acidente. Acidente esse que você já sabe vai acontecer lá na 7ª. Então vamos ver na escala de Ré maior. Para a gente abreviar um processo, vou falar a distância e o nome da nota. Então vamos lá. A tônica é Ré, um tom à frente vai achar o Mi, um tom à frente vou achar o Fá sustenido, que já estava lá no tom, como você já sabe. Meio tom, acho Sol. Um tom, acho Lá, é a 5ª. Um tom, acho Si, é a 6ª. Um tom, acho a 7ª maior, que é o Dó sustenido, nosso novo amigo. E meio tom, acho Ré. Então ficou Ré tônica, Mi 2ª maior, Fá sustenido 3ª maior, o acidente que já estava presente no tom de Sol, Sol 4ª, Lá 5ª, Si 6ª, Dó sustenido 7ª maior e o Ré 8º. Então, do campo harmônico de Ré maior ou na escala de Ré maior, nós temos então 2 acidentes. É a nossa 3ª parada ou a nossa 2ª parada no círculo ou ciclo das quintas. Eu mantive o Fá sustenido e incluímos o Dó sustenido. Então, o tom de Ré maior inclui, além do Fá sustenido, o Dó sustenido. Portanto, nós temos 2 acidentes, 2 sustenidos. Perfeito, Pedro? Perfeito, e é a mesma coisa quando a gente vai para o menor, né? A gente vai do Mi, 5º grau do Mi é o Si, então nós temos a escala de Si menor, certo? Exatamente, então você estava no Mi, 5ª justa, acho. Onde é que acontece o acidente? Na 2ª, então vamos lá. Si tônica, Dó sustenido 2ª maior, é Ré 3ª menor, Mi 4ª justa, Fá sustenido 5ª justa, Sol 6ª menor, Lá 7ª menor e Si 8ª justa. Então onde está o novo acidente? Na 2ª. E o acidente antigo permanece
Tá lá no mesmo lugar, tá na quinta justa no Fá sustenido. Então o tom de Si menor, assim como seu relativo maior, Ré maior, tem 2 acidentes, 2 sustenidos, Fá sustenido e Dó sustenido respectivamente. Certo, Pedro? Certíssimo. A partir, então, do Ré maior, a gente anda mais uma quinta. Aí onde é que a gente chega? Então, quinta justa acima do Ré maior, vamos chegar em Lá maior. 3 sustenidos, é isso? 3 sustenidos, exatamente. Então, Lá maior é a tônica. Si natural é a segunda maior. Dó sustenido, que já existia, é a terça maior. Ré é a quarta justa. Mi é a quinta justa. Fá sustenido é a sexta maior, já existiu o Fá sustenido também. Sol sustenido a sétima maior, o lugar da entrada do novo acidente. E o Lá. Ficamos então com a escala de Lá maior. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. O sustenido novo é o Sol sustenido que entrou na sétima, portanto eu já tinha o Fá sustenido e o Dó sustenido, passo a ter o Sol sustenido. Então Lá maior, o tom de 3 acidentes, 3 sustenidos respectivamente, Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido, certo, Pedro? Certíssimo. E o tom menor é? Quinta justa acima do aquele Si, né? Então vai cair em Fá sustenido menor, é isso? Eita! Ei, que delícia. Vamos tocar aqui. Fá sustenido é a tônica, Sol sustenido é a segunda maior, já tá aqui o nosso novo amiguinho. Lá é a terça menor, Si a quarta justa, Dó sustenido a quinta justa, Ré a sexta menor, Mi a sétima menor e Fá sustenido a oitava. Então quem são os acidentes aqui apresentados? Fá sustenido e Dó sustenido já estavam, aparecemos também agora o Sol sustenido, então o tom menor com 3 acidentes, Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido é o Fá sustenido menor, perfeito? Perfeito. No tom maior a gente estava no Lá, partindo do quinto grau do Lá temos... Então vamos lá, Lá, quinta justa eu acho o Mi. Então vamos ver. A gente já sabe que os 3 sustenidos anteriores estão mantidos, vai aparecer o quarto. Então eu já tenho Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido. Então vamos lá. Mi, segunda maior, Fá sustenido já estava. Terça maior, Sol sustenido já estava. Lá, quarta justa. Si, quinta justa. Dó sustenido que também já estava na sexta. E Ré sustenido na sétima maior. O novo amiguinho, o novo sustenido. E Mi oitava, portanto, tom de Mi maior, você vai ter 4 acidentes, Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido e Ré sustenido, e assim eu completo esta tonalidade. Da mesma forma, nós vamos ter o tom menor. Quem é o relativo menor de Mi maior, Pedro? Relativo menor de Mi maior é o sexto grau. Então se eu tenho Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, é o meu relativo menor. Perfeito! Uma outra maneira de chegar a essa conclusão era fazer o seguinte, fazer do Fá sustenido, que é o tom com 3 acidentes, e ir para a quinta justa dele. O Dó sustenido, e assim eu acharia. Se a gente já sabe que o acidente novo aparece na segunda, então vamos lá. Dó sustenido é a tônica, Ré sustenido segunda maior, tá aqui o danadinho, Mi terça menor, Fá sustenido quarta justa, Sol sustenido quinta justa, Lá natural sexta menor, Si natural sétima menor, Dó sustenido oitava justa. Então, o relativo menor de Mi maior é o Dó sustenido menor. Dó sustenido menor, então, tem 4 acidentes, 4 sustenidos, sendo respectivamente Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido e Ré sustenido. Veja que eu sempre falo, a gente sempre fala por convenção, os sustenidos na ordem da sua entrada, que também, veja, também é por quintas. Spoiler, valeu, hein? Então, mano, estamos onde? Estamos no Lá maior, certo? Estamos no Mi maior. No Mi maior, desculpe. Estamos no Mi maior. Então nós vamos para a quinta justa do mesmo. Então chegamos no Si natural, perfeito? Ok. Para os fãs de Star Wars, esse episódio tá um prato cheio. Sensacional. Haja quintas justas. Só John Williams na cabeça. Só John Williams na cabeça. Então vamos nessa. Seguindo com a tônica. A gente já sabe que a gente partiu do tom de Mi maior, que tinham 4 sustenidos, portanto o tom de Si maior vai ter 5 sustenidos, perfeito? Certíssimo. Vamos nessa. Si é a tônica, Dó sustenido é a segunda maior, Ré sustenido a terça maior, Mi a quarta justa, Fá sustenido a quinta justa, Sol sustenido a sexta maior,
Lá sustenido, então, a novidade nessa tonalidade é a sétima maior e o Si. Então, se eu partir do tom de Mi maior que tinham 4 sustenidos, eu vou ter agora o tom de Si maior com 5 sustenidos, que são, respectivamente, Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido e Lá sustenido, completando assim os 5 acidentes desta tonalidade, ou 5 sustenidos dessa tonalidade, certo, Pedro? Certíssimo, já estamos chegando nos tons que todo mundo foge, né? Guitarrista não gosta, pianista não gosta, ninguém gosta disso aí. Ninguém gosta. Só um saxofonista meio maluco que acha legal. É isso aí. Então, a gente tá no Si maior e vamos achar o relativo menor do mesmo. Tem duas formas de você pensar. Se você vai pro Si, acha o sexto grau, que é o Sol sustenido, ou se você sai do Dó sustenido, que é o tom com 4 acidentes, e anda quinta justa e acha o tom com 5 acidentes, que é o Sol sustenido menor. Perfeito? Então vamos lá, vamos tocar a escala de Sol sustenido. Sol sustenido é a tônica, Lá sustenido é a segunda, já é o nosso acidente novo, Si a terça menor, Dó sustenido a quarta justa, Ré sustenido a quinta justa, Mi a sexta menor, Fá sustenido a sétima menor e Sol sustenido a oitava. Então, o tom de Sol sustenido menor tem os mesmos acidentes que o Si maior, portanto, ele tem 5 sustenidos, sendo Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido e Lá sustenido. São esses os 5 amiguinhos sustenizados. No próximo, nós vamos pular também uma quinta, de novo do maior. Se eu estou no Si, vou pular uma quinta justa, eu vou achar o Fá sustenido maior, é isso, Pedro? É isso aí. Chegamos na tônica alterada já. A tônica já começa na festa, já entra festando, não é isso? Aquele tom que chama capo na segunda. Para quem é guitarrista ou violonista, é isso aí mesmo, né? Então vamos nessa, saindo do Fá sustenido. Fá sustenido, então, vai ser o tom com 6 notas sustenizadas. Vamos lá, Fá sustenido é a tônica, a segunda é o Sol sustenido, a terça é o Lá sustenido, a quarta justa é o Si natural, a quinta justa é o Dó sustenido, a sexta maior é o Ré sustenido, a sétima maior é o Mi sustenido, vocês já sabem disso lá do nosso episódio de intervalos, e a tônica de volta, o Fá sustenido. Por que eu usei o Mi sustenido e não o Fá natural, Pedro? Porque se você tivesse usado o Fá natural, nós estaríamos falando de uma oitava diminuta e não de uma sétima maior. Perfeito. Tem 7 nomes de notas entre o Mi e o Fá, ou Fá e o Mi, né? A gente não pode, quando a gente está falando de escalas diatônicas, a gente não usa o mesmo nome de nota 2 vezes na mesma escala. Exatamente. A gente respeita as enarmonias quando na aplicação prática, mas a nomenclatura é soberana, assim como a gente estudou lá nos episódios de intervalo, lembrem. Tem um jeito de não usar esse Fá sustenido aí, como é que é? A gente, em vez de chamar de Fá sustenido, a gente chama de Sol bemol. Exatamente, é uma outra possibilidade que a armadura de clave vai acontecer do outro lado, né? Exatamente, só que aí a gente fica com Dó bemol também. Esse tom não tem jeito. Não vai ficar muito agradável de qualquer forma. Fá sustenido ou Sol bemol, eles vai sempre ter uma dessas notas. Uma curiosidade interessante, esse tom é o tom que é exatamente oposto ao Dó no ciclo das quintas. E ele tem, você olhando ele como por bemóis ou por sustenidos, ou seja, se você encara ele como um Fá sustenido ou como um Sol bemol, ele, dos dois jeitos, ele tem 6 acidentes. Ele tem ou 6 sustenidos ou 6 bemóis. E matematicamente, por que isso acontece, Pedro? Porque ele está a um trítono de distância do Dó. Exatamente, ele divide a oitava em 2 metades iguais. Ele é o tom mais distante da escala de Dó maior que nós temos. A gente vai chegar nisso aí tudo. Que delícia, né? Bom, vamos lá então. O tom relativo desse Fá sustenido, quem é? É o sexto grau. Se eu estava no Sol sustenido no outro campo harmônico, se eu andar quinta à frente dele, eu vou achar o Ré sustenido. Essa é uma das formas de pensar. Ou eu posso andar também até o sexto grau da escala de Fá sustenido maior e acharei o Ré sustenido menor. Perfeito? Vamos completá-lo então. Completar o tom de Ré sustenido. Comecei com o Ré sustenido, é a tônica. A segunda é o Mi sustenido, de cara, né? O acidente propriamente dito. Fá sustenido é a terça menor. Sol sustenido é a quarta justa.
Lá sustenido é a quinta justa, Si natural é a sexta menor, Dó sustenido é a sétima menor, Ré sustenido é a oitava justa. Então, o tom relativo de Fá sustenido, o tom que tem 6 notas sustenizadas, é o tom de Ré sustenido menor. Tanto o tom de Fá sustenido maior quanto o tom de Ré sustenido menor tem 6 sustenidos ou 6 acidentes, sendo respectivamente Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido, Lá sustenido e Mi sustenido. Esses são os 6 notas sustenizadas até este momento, perfeito? Perfeito. Falta um tom, né, ainda para a gente completar todas as notas sustenizadas. Esse tom especificamente está também a 1/5 de distância do Fá sustenido. Quem é? É o ninguém mais, ninguém menos que o Dó sustenido maior. Certo, Pedro? Certíssimo. Vamos montar o Dó sustenido maior, então. Vamos ver que bicho vai dar isso aí. Dó sustenido é a tônica, Ré sustenido é a segunda maior, Mi sustenido é a terça maior, Fá sustenido a quarta justa, Sol sustenido a quinta justa, Lá sustenido é a sexta maior, Si sustenido é a sétima maior e Dó sustenido é a oitava. Por que Si sustenido? O mesmo motivo do Mi sustenido no tom anterior. Eu tenho 7 nomes de notas entre as mesmas. Para que a gente estabeleça a nomenclatura correta do intervalo, é interessante que usemos então o Si sustenido e não o Dó natural, pelo mesmo motivo que o Pedro já explanou na explicação anterior, certo, Pedro? Certíssimo. Dá pra gente olhar pra isso também de uma outra forma. Se o Dó natural não tem nenhum acidente, então o tom de Dó sustenido vai ter todos os sustenidos, porque todas as notas estão meio tom acima. Exato. Uma ótima maneira de se pensar. E aí, acabamos o ciclo das quintas? Ainda não. Ainda falta o tom menor. A gente sai do Ré sustenido, que era o tom dos 6 acidentes, e vamos pro tom de Lá sustenido menor. Lá sustenido menor, então, vai ser o tom, pelo mesmo motivo do Dó, né? Lá sustenido vai fazer o mesmo estrago que fez o Dó. Então vamos lá. Lá sustenido é a tônica, Si sustenido é a segunda, Dó sustenido é a terça menor, Ré sustenido é a quarta justa, Mi sustenido é a quinta justa, Fá sustenido é a sexta menor, Sol sustenido é a sétima menor e Lá sustenido é a oitava. Então, Lá sustenido menor, assim como Dó sustenido maior, é o tom com 7 sustenidos, com 7 acidentes, entrando naquela ordem que você já conhece respectivamente. Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido, Lá sustenido, Mi sustenido e Si sustenido. Certo, Pedro? Certíssimo. Esse tom que para os nossos amigos tecladistas se chama transpose mais um. Baita maldade, eu diria, né, bicho? Bom, Daniel, então terminamos os tons, é isso? Temos 8 tons e paramos por aí? De jeito nenhum, né? A gente tem agora os tons das armaduras que a gente vai fazer com os bemóis. Os bemóis, mas aí eu acho que é bom a gente deixar pra semana que vem, né? Que a gente tá ficando meio pesado pra hoje. A cabeça das pessoas já ferveu, né? Então, falando sobre os tons com sustenido, fala pra mim onde que a gente consegue ver essa ordem dos sustenidos aparecer o tempo inteiro na nossa cara. Na lateral esquerda da sua partitura, logo após a clave. Quando você vai fazer a leitura de um trecho que está escrito, ele logo no princípio da notação, algo ali no comecinho da sua parte, antes do signo de compasso e logo depois da clave. Ali ele vai armar com as notas que especificamente devem ser alteradas, ele vai ser colocado ali e a partir daquele momento que você já conhece o ciclo ou círculo das quintas, você já vai entender. Apareceram 2 sustenidos na clave, eu tenho o tom de Ré maior. Apareceram 4 sustenidos na clave, eu tenho o tom de Mi maior. Apareceu nenhum sustenido, eu tenho o tom de Dó maior. Da mesma forma com os tons menores relativos, que normalmente, como você já sabe, você aí, ninja, já sabe que você precisa de uma pequena alteração para transformá-lo no menor harmônico, então você já sabe que vai vir uma alteraçãozinha, mas essa não vem na clave, ela vem escrita dentro do trecho a ser notado, ela nunca vai na clave, vai como um acidente de alteração na
escrita dos compassos, perfeito? Nunca na clave. Vai como acidente ocorrente, né? Ocorrente é o termo dele, não é fixo como o da clave. Não como acidente de clave. Tem dois jeitos da gente ler essa armadura de clave que a gente chama, que é essa coleção de sustenidos que aparece ali em todas as linhas depois da clave. Lembrando que a fórmula de compasso aparece só no primeiro compasso ou quando muda a fórmula de compasso. Já a armadura de clave aparece em todas as linhas. Tem dois jeitos da gente ver isso. Um dos jeitos é a gente contar os sustenidos. Então a gente conta quais são os sustenidos e pensa ali qual é a escala que tem tal número de sustenidos. Outro jeito um pouquinho mais fácil é você pegar o último sustenido e você sabe que aquele é o sustenido da sétima, porque o sustenido do tom sempre aparece na sétima, então você sabe que aquele é o da sétima. Então se você tem um dó sustenido como último acidente da armadura, você já sabe que estamos falando de um ré maior. Perfeito. E esses acidentes sempre aparecem na ordem que eles aparecem no Círculo das Quintas, que era aquela ordem que o Daniel estava falando os acidentes ali. Então, o primeiro acidente é o acidente da escala de Sol maior, que é um Fá sustenido. O segundo é de Ré maior, que é um Dó sustenido. O terceiro é o de Lá maior, que é Sol sustenido. O próximo é de um Mi maior, que é Ré sustenido. Depois dele, temos o Si maior, que é Lá sustenido, depois o de Fá sustenido, que é Mi sustenido, e depois o de Dó sustenido, que é o Si sustenido. Portanto, essa ordem é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Essa ordem é muito interessante que todos saibam de cabeça. Fica repetindo, fica no chuveiro, no ônibus, no metrô, lavando louça. Todas aquelas horas que a gente já cansou de falar aqui que você pode estar estudando música. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Exatamente. Isso aí, podemos ir para o nosso resuminho, então? Maravilha, podemos ir, tá contigo. Vamos lá. Então, hoje nós falamos sobre o Círculo das Quintas. O Círculo das Quintas é uma ordem na qual nós colocamos as escalas, onde surge um acidente por vez. Nós trocamos uma nota por vez de cada escala e assim nós passamos por todas elas. A gente faz isso construindo as escalas em quintas. Então nós começamos com a escala de Dó maior, que não tem nenhum acidente. A partir de Dó maior, nós pegamos o quinto grau, que é o Sol, e formamos a escala de Sol maior, que vai ter um sustenido no Fá. Aí nós vamos para a escala de Ré maior, que é o quinto grau de Sol, e aí temos dois sustenidos, que é o Fá e o Dó, que aparece sempre na sétima, esse outro sustenido. Depois do Ré, nós vamos para o Lá maior, que além do Fá e do Dó, vai ter o Sol sustenido. Depois vamos para Mi sustenido, que além do Fá, Dó e Sol sustenido, vai ter o Ré sustenido também. Depois vamos para o Si sustenido, que além do Fá, Dó, Sol e Ré sustenidos, vai ter o Lá sustenido também. Depois do Si sustenido, nós vamos para o Fá sustenido, que vai ter Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi sustenidos. E depois nós vamos para o Dó sustenido, que vai ter todas as notas sustenido. Então vai ser Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. E o mesmo procedimento nos tons menores, começando lá do Lá menor natural, que não tem nenhum acidente, indo então para o Mi menor, que tem o Fá sustenido, depois temos o Si menor, que tem Fá e Dó sustenidos, depois para o Fá sustenido menor, que tem Fá, Dó e Sol sustenidos, depois Dó sustenido menor, tem Fá, Dó, Sol e Ré sustenidos, depois Sol sustenido menor, tem Fá, Dó, Sol, Ré e Lá sustenidos. Depois, Ré sustenido menor, tem Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi sustenidos. E por último, chegamos no Lá sustenido menor, que vai ter todos os sustenidos. Então, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Si sustenidos. Essa ordem, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, é a ordem onde os sustenidos aparecem lá na armadura de clave que você vê em qualquer partitura que indica o tom que está escrito esse trecho musical. E você pode descobrir o tom a partir dessa armadura de clave ou contando quantos sustenidos tem e relacionando com o ciclo das quintas, ou então sabendo que o último sustenido é sempre o sustenido do sétimo grau do tom maior ou do segundo grau do tom menor. E a partir daí você consegue descobrir qual escala você está falando. Esqueci de alguma coisa? Não, é isso mesmo, perfeito. Maravilha, então encerrado o nosso ciclo das quintas, aguardem semana que vem para o ciclo das quartas. Vamos então para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel, o que você tem pra gente hoje? Muito bem, na semana passada nós tivemos o aniversário da famosa rebelião de Stonewall, né? Uma manifestação política e não organizada, né? Espontânea, que aconteceu no bar Stonewall Inn lá em Manhattan, na ilha de Manhattan, em Nova York.
e era basicamente uma represália ou uma manifestação motivada pelos homossexuais, na sua maioria masculinos, homens homossexuais, que não aguentavam mais a repressão policial que eles sofriam naquela época. Até aquele momento, né, nós estamos falando de 28 de junho de 69, na década de 50 e 60, existia uma política pública anti-homossexual nos Estados Unidos. E para celebrar esta data e relembrarmos sempre do direito à diversidade sexual de todos, eu vou sugerir um documentário que eu assisti no Netflix chamado Laertice, falando sobre a cartunista Laerte Coutinho, que todo mundo conhece, a grande autora do Piratas do Tietê, escreveu na editora Circo. Já falei algumas vezes sobre a influência que os cartunistas dessa geração, que são Angeli, a Laerte, o Luiz G, Glauco, esses caras, depois o Adão, todos esses caras tiveram na minha formação do meu senso crítico e da minha melhor compreensão da sociedade. E a Laerte passou quase que 60 anos, passou por 3 casamentos, tem 3 filhos, até se descobrir com uma identidade feminina. E o documento fala exatamente sobre isso, sobre a transformação, sobre a vida dela, sobre o trabalho. Então vale muito a pena. A Laerte se tem lá no Netflix. A diretora é a Eliane Brum, também fez o roteiro. O documentário é de 2017. Perfeito? Então a minha dica cultural de hoje é Laerte, relembrando Stonewall e a rebelião pelo direito à diversidade sexual. É isso aí. Muito bom, já vi também e também recomendo, porque realmente é muito bom esse documentário. Muito bem, para essa semana eu vou indicar um podcast. Faz tempo que eu não indico podcast nenhum aqui, o pessoal deve estar sentindo falta. Ele chama Echo Drills e é comandado pelo Vadim Balaniuk, que é um guitarrista baseado nos Estados Unidos, e ele fez um podcast só de exercícios de percepção. Ele não é a mesma coisa aqui do Semibreves, onde a gente explica em detalhes todos os conceitos por trás da teoria musical. Ele é simplesmente de exercícios. Ele não é nem parecido com os episódios de percepção que a gente faz aqui, onde a gente faz toda aquela explicação de como a gente chega na conclusão do que a gente está ouvindo. É simplesmente, ele toca 3 vezes cada exemplo e te dá a resposta. É só para você tentar descobrir, ele te dá a resposta e segue pro próximo. Então ele faz, toda semana sai um episódio, onde ele faz 25 exercícios de intervalos, faz mais um monte de exercícios de tipos de acordes, faz outro de escalas e faz também de sequências harmônicas. E é um podcast bem interessante para você ter sempre na sua lista, para você ir fazendo alguns treinos durante a semana. Ajuda muito a conseguir colocar a percepção dentro da sua rotina de estudos, dentro do seu dia a dia mesmo. O único problema dele é que ele está em inglês, não é um podcast em português. Porém, como ele fala muito pouco, a maior parte do conteúdo é ele tocando e você tentando descobrir, eu acho que dá para conseguir acompanhar mesmo sem entender grandes coisas de inglês. Se você for em qualquer tradutor e pegar os nomes dos intervalos, dos modos e dos acordes, para você conseguir só entender a resposta que ele tá dando, já dá para acompanhar. Principalmente se você já ouve os semibreves e você já conhece os conceitos que ele tá passando. Então você não depende da explicação que ele dá no comecinho do episódio. Ele dá uma explicação muito curta de quais elementos novos ele tá adicionando naquele episódio. O podcast tá bem no começo ainda, tá no 9º episódio, mas eu recomendo que você coloque ele aí na sua lista de podcasts e que você use ele para colocar a percepção na sua rotina de estudos de uma vez por todas, como a gente já fala para você fazer aqui desde o começo, não é isso? É isso aí, só praticando que você chega lá. Muito bem, então é isso, encerramos mais um Semibreves. Mais um entregue. Semibreves tem apresentação de Pedro Janquizur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquizur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquizur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é Aceita, do The Trio, e todas as demais trilhas são compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas nós somos o @semibrevespod, e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem. Até semana que vem, gente. Muito obrigado a todos. A gente se ouve. Um abraço.